ouviram alguém falar alguma coisa que você falou assim, tirou a palavra daqui, ó, tirou aqui da minha boca? Quando alguém fala uma coisa exatamente como você queria ter dito e nunca deu conta de falar. E a pessoa, você fala, nossa, mas tirou a palavra daqui. Era isso aí que eu queria falar, mas você não construiu aquela fala. Isso, por exemplo, aconteceu comigo quando eu estudei as doutrinas do calvinismo. À medida que eu fui aprendendo, eu falei, uai, mas é isso aí que eu acredito. Só que eu não sabia chamar dos 5 pontos do calvinismo. Era Deus preparando o coração. Pois bem, e pensando nessa palavra que às vezes encaixa com o que a gente crê, eu quero convidá-los para a gente meditar na parte de um versículo que é assim, de tamanha profusão de ensino, de conteúdo, em grande concisão. São esses opostos para mim, nesse versinho. Quanta profusão, muitas coisas dentro dele, em tamanha concisão. E eu quero levá-los juntos, então, ao Evangelho de Marcos, no capítulo 9, nós vamos ler parte do versinho 24. Marcos, capítulo 9, versículo 24. Irmãos, é sempre mais fácil falar sobre coisas que a gente pode tocar. Falar sobre coisas que a gente não toca é sempre mais desafiador. Tudo que a gente toca é mais fácil explicar. É mais fácil para mim tentar explicar para vocês um jato, um rato ou um sapato do que explicar fé, esperança e amor, por exemplo. Tudo que você toca é mais fácil você falar sobre, explicar e tentar trabalhar sobre o tema. Mas tudo que você não toca é mais difícil para a gente compreender o significado e o que realmente é. E hoje o tema que nos traz aqui é exatamente o tema da fé. A fé a gente não toca. A fé é dessas coisas que é difícil explicar. Mas eu acho que esse versinho vai dando vários ensinamentos para a gente a respeito desse tema da fé. E eu queria ler uma primeira vez, então, parte do versinho, onde a gente vai meditar, e a igreja, todos juntos, lê uma segunda vez. Diz assim a palavra de Deus. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Todos. Vamos orar mais uma vez. Meu Deus querido, Pai amado, nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome, só o Teu nome, Pai. É para o Senhor que combina, é para o Senhor que fica bem os nossos louvores, é o Senhor que merece toda a adoração, que nossa linda equipe de louvor aqui também dedicou lindos louvores ao Senhor hoje. Fica-lhe bem esses atributos, esses cânticos, essa adoração, esses adjetivos, porque o Senhor merece o nosso louvor. Pai, o pedido que foi feito aqui é o nosso, Deus. Que o Senhor, então, visite os nossos corações e aplique a Tua palavra. A palavra é do Senhor, o pregador é do Senhor, o povo é do Senhor, e a necessidade aqui do Seu povo é de ouvir da Tua parte, Deus. Então, nos ensina, nos instrui, nos lembra, nos encoraja, nos exorta com coisas que vêm, então, das Tuas Escrituras, da Tua voz, da Tua palavra, Deus. Essa semana fria, esse dia frio, pode ser incendiado pelo calor do Teu Evangelho, Deus. Esse é o nosso pedido. Sincero, em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Queridos, então, a cena aqui, o Senhor Jesus, ele acabou de estar com mais 3 queridos, Pedro, Tiago e João, no monte onde ele se transfigurou. A roupa dele ficou branquinha, 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 de sorte que nenhum alvejante pôde deixar uma roupa tão branca como aquela, diz o texto dele. Que ele então se transfigurou, ele brilhava como luz, e Pedro, Tiago e João tinham visto isso e estavam com ele. Então, logo depois dessa cena de grande apresentação da glória do próprio Deus, ele desce do monte, e o que ele encontra lá embaixo? Tem uma turma discutindo, e um paizinho que tinha trazido um menino possesso de um demônio, que ele não podia falar, ele definhava, ele espumava a boca, ele gelhava os dentes. Era complicadíssima a situação dele. Desde a infância ele vinha sofrendo com isso. Esses antagônicos são abordados pelos teólogos, mostrando a nossa realidade da nossa fé. Tem dias que a gente está aqui, o culto é domingo, a gente ouve a palavra, é uma delícia, a gente dá vontade de ficar. Faz uma tenda aqui, vamos orar na IPG2. É como a gente quando vai para acampamento, a gente não quer voltar de acampamento, porque é uma delícia ficar lá com o crente louvando e ouvindo palavra de manhã e de noite. Só que a vida é prática, a vida é real. Vamos ter que sair daqui e amanhã é segunda-feira. E esse, então, os teólogos mostram essa cena antagônica do próprio Cristo. Nessa transfiguração do monte, ele desce, está tendo uma discussão e tem um menino possuído por um demônio. Então eles chamam de, como se fosse uma teologia do monte e do vale. Essa é a cena. Quando o Senhor Jesus desce,
E os discípulos estão ali discutindo com os escribas que estão ali. Um pregador que falou que isso parece que pode descrever a minha e a sua história, a nossa história dentro da igreja, que às vezes a gente está muito preocupado com algumas discussões, enquanto tem alguém aqui possesso por um demônio, precisando de ajuda, e a gente não dá conta. Diz o texto que os discípulos foram instigados a expelir aquele demônio, discípulos que no passado falaram, até os demônios nos submetem, agora que eles não dão conta. Alguma coisa aconteceu, eles não dão conta de expelir aquele demônio, e ficam aqui numa discussão. O Senhor Jesus chega, atrai a atenção daqueles que discutiam e também do paizinho desse menino. Ele vem até o Senhor Jesus, explica a história do filho dele e fala, o Senhor precisa me ajudar. Aí ele fala assim, se o Senhor puder fazer alguma coisa, ele fala, tudo pode, se pode. Ele fala, tudo pode ao que crê. Então, essa frase, que para mim tem muita notícia dentro dela, mais do que a gente pode entender e explicar, essa frase é dita pelo paizinho, e imediatamente o pai de menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E aí eu quero convidá-los para a gente tentar entender em algumas partes aqui, algumas coisas sobre a fé. E uma das coisas que me chama a atenção no texto, eu quero convidar para ver se vocês concordam comigo, convidá-los, é que a nossa fé, ela é uma fé individualizada. Individualizada. A fé, ela é individualizada. Note, num verso tão curto, a cadência de palavras usadas para apontar à própria pessoa que diz. Ele diz, eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Numa frase tão curta, por 3 vezes, é apontado a ele mesmo debaixo desse tema da fé. Me parece, então, que uma grande, forte e primeira lição que fica a mim e a vocês é que a nossa fé, ela é individualizada. Eu me converti tarde. E eu era um péssimo aluno. Já contei para vocês que série ímpar, eu tomei bomba em todas, a partir da 5ª. Sendo que a 5ª série eu tomei bomba 2 vezes, vá ser burro. Eu não tinha Jesus no coração. Quando eu avancei para a faculdade, e mesmo em trabalhos de escola, eram passados muitos trabalhos de escola. E um cara mala como eu fazia os trabalhos de escola? Não. Mas quando era em grupo, era a minha glória. Porque eu tentava ser um cara muito legal. Então eu era amigo dos nerds, dos estudiosos. Eu ia nos nerds, nos estudiosos, era amigo deles, às vezes eu comprava eles com uma coxinha. Rapaz, eu olhei para essa coxinha, eu lembrei de você. Eu sei que você gosta de frango. Essa é com catupiry. Ganhava o nerd no estômago, porque nerd também tem fome. E eu colava neles e falava assim, quando for entregar o trabalho poderiam ser até 5 pessoas. Eu estou vendo que vocês estão de 4. Tem como botar o meu último nome lá embaixo? Carlos Henrique Ferreira Borges. Põe meu nome lá no trabalho, irmão. E a coxinha de amanhã está garantida também. E então, várias vezes, eu tirei boas notas e fui passando em algumas matérias porque eu colocava o meu nome no trabalho dos outros. Me parece que com a nossa fé não é assim não, viu, irmão? Não é assim não. Não dá para você, porque está nesse ambiente de igrejinha e está vindo aqui domingo após domingo, você achar que na hora que a trombeta tocar e o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo chamar, vem, talvez ele fala, aparta de mim que eu não te conheço. Eu não te conheço. A fé é algo que é individual, ela é pessoal e intransferível. A minha pergunta essa noite é se o grito desse paizinho pode ser o seu grito. Eu creio. A fé é individualizada. Você não entra no céu, você não vai encontrar o Senhor Jesus em lote. Não são os Borges, não são os Tavares, não são os Vieira, não são os Souza, não são os Silva. Não há famílias de crente. É você e você só. O papo de Deus é com você. Sai da sua boca o grito para dizer, eu creio. Um pai não pode dizer eu creio pelo filho, um filho não pode dizer eu creio pelo pai. A gente está tão em casa aqui, e hoje é um dia de EBD classe única, que eu vou abrir um parênteses aqui, que eu estou feliz demais, porque os meus pais e a minha irmã mais velha, o meu cunhado, 2 sobrinhos, meu pai e a minha mãezinha, foram fazer uma viagem à Foz do Iguaçu,
Quem estava aqui quando o Mehdi Muazen veio aqui pregar o evangelho para a gente dar um testemunho? Mehdi, o Mehdi, ele é um marroquino convertido ao Senhor Jesus, pescado por Deus e só Deus, de dentro de um seminário teológico islâmico. E ele se tornou um amigo meu e da Nanda do coração, a gente já pôde visitá-lo lá em Foz, gastamos tempo com ele. E então eu sabia que meus pais iam visitar as cataratas do Iguaçu, com a minha irmã. E eu falei, Mehdi, agora é sua vez. Sai com eles para contar a sua história para eles. Então eu estou dividindo isso com vocês, porque a minha angústia, a minha oração é que não só eu, porque eu creio, louvado seja Deus, eu quero que cada um dos meus também digam, eu creio. Então eu tentei botar eles perto de gente que crê, para poderem também eles serem inflamados por esse evangelho que mudou a minha história. Porque nós não somos salvos em lote, nós não somos salvos em pacote. É uma portinha que entra um de cada vez. Nome. Quem é o seu Senhor e Salvador? Por que eu te devo deixar entrar na glória? Vem, entra no gozo do teu Senhor. Você, qual o seu nome? É um por um, não adianta. A fé é individual. Esse paizinho gritou, eu creio. Eu lembrei de alguns versinhos, que a gente há de repeti-los aqui, que diz assim, um deles, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você, é implícito no verso, ou você será salvo. Apontando para essa individualidade da minha e da sua fé. Como que você está hoje, nessa manhã? Você pode dar esse grito com confiança, louvar como louvamos aqui, que ainda que a figueira não floresça. Eu sei, eu confessei, eu sou crente. Esse grito ele é pessoal, individual. Vale para mim e para você. Se você é crente, a minha e a sua angústia deviam ser por todos aqueles que ainda não gritaram esse grito, dizendo, eu creio. E me movimenta e te movimenta a anunciar o evangelho a esses. Quem não falou ainda, eu creio, não encontrará com o nosso Senhor na glória. Não tem essa conversa com o nosso Senhor na glória. Às vezes, queridos, essa confissão, a gente faz a confissão, mas na hora que a coisa aperta, a gente dá uma assustada. É a hora que a sua fé é provada mesmo, que fica mais difícil a mim e a vocês, a gente segurar a nossa fé e falar, eu creio. Eu ouvi eu não lembro mais em qual livro, porque eu estudei alguns livros aí, para juntar isso tudo aqui, e diz que... Vocês já viram aqueles caras que atravessam de um prédio para o outro na corda bamba, vai? Sabe um cara atravessando com uma vara enorme para equilibrar, e ele atravessa numa corda bamba? Diz a história de um camarada famoso aí, que ele fazia isso atravessando a corda bamba de um lado para o outro, com alguém nos ombros. E ele atravessava. E aí as pessoas viam, então ele fazia aquilo, e falavam, vocês creem que ele pode fazer isso? A turma falava, eu creio, ele faz mesmo. Crê que ele pode fazer isso, então eu creio. Então sobe você no ombro dele. Aí pega, não pega? Esse é o sentido dessa fé individual minha e sua, que tem que ser, e quando é você? A palavra é com você aqui agora. Subiria você no ombro do Senhor Jesus para aguentar qualquer parada? É digno de confiança você botar toda a sua vida nas costas do Senhor e Salvador Jesus? Ou é melhor você ficar com o seu pezinho firme no chão aí, cara pálida? A palavra de hoje, com esse tema sobre a fé, começa a me incomodar e te incomodar se a sua fé está no seu peito mesmo e consta no seu CPF, no seu RG, que você é crente, custe o que custar. A fé, ela é individualizada. Deus é bom. A minha pergunta é, você pode confessar que Deus é bom para você? Porque às vezes tem essa angústia. Ao olhar para o lado, você fala, Deus é bom, eu sei, mas Deus é bom para mim? A fé, ela é individualizada. Foi Richard Baxter explicando um texto de Efésios, que Efésios é muito priminho ali de Colossenses, e Colossenses resume bem o que ele estava explicando num livro sobre fé fraca. Eu esqueci o nome do livro, ele fala para fortalecer a fé dos fracos. O conteúdo da explicação dele no começo do livro é sobre um versinho que diz assim, ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Essa fé individualizada são para aqueles que fizeram exatamente isso. Receberam a Cristo e andam nele. Você recebeu a Cristo? Aí ele explica que não é um recebimento físico e passivo,
como a lenha recebe o fogo no fogo. Não, é um recebimento moral e ativo, como um paciente que busca o doutor e quer ser curado por ele. Essa é a linha do que ele fala de receber a Cristo. Não só uma ação passiva, mas ativa, de desejar o Senhor Jesus. E ele conta isso também, dizendo que o que causa essa mudança de receber e andar a Cristo nos gera pelo menos 3 coisas, que é abdicar, desejar e entregar. Abdicar de tudo. Quem crê e confessa que crê no Senhor Jesus, abdica de tudo. Nada mais tem valor. Ele vende tudo para comprar aquele pedaço de terra porque ele achou um grande tesouro. Abdicar de tudo. Mas não só isso, desejar a Cristo. Se não tivesse inferno, ouvi isso do querido HDL, pastor Hernandes Dias Lopes. Se não tivesse inferno, você continua crente como você é crente? Se não tivesse risco de você ser lambido pelas chamas do fogo do inferno, eternamente sofrendo no inferno, você continuaria amando e adorando a Deus pela beleza que Ele é? Só para adorá-lo como Ele merece a nossa adoração? Se não tivesse inferno. Então ele diz que a gente tem que abdicar de tudo, mas também desejar a Cristo com tudo. Ele tem que ser o nosso motivo, o centro da nossa adoração e a marca dessa fé que a gente tem. Abdicar, desejar e entregar tudo. Agora, o que te restou, uma vez que você abdicou de tudo, o que te restou, isso tudo já não é seu, é dele. O que ele manda fazer, com as coisinhas que me sobrou, eu vou fazer. É você, cativo nessa sua fé, sua, pessoal, a não só confessar o Senhor, foi a dona Marlene, viu, Marlene, que numa reunião nossa de conselho, explicando por que queria vir para a igrejinha, na explicação de como ela encontrou o Senhor Jesus, ela disse algo que mexeu muito comigo e é muito verdade. Não só confessar o Senhor Jesus como Salvador, mas como Senhor. Porque tê-lo como Salvador te livra. Pesado. É uma delícia confessá-lo como Salvador. Mas e tê-lo como Senhor? Ele que manda na sua carteira. Como você cria os seus meninos. O seu casamento não tem que ser do seu jeito, não. Tem que ser do jeito dele. Receber a Cristo e andar nele. Há um outro versinho, uma passagem que eu anotei aqui e a gente encerra esse ponto. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, falando daquele cego que ele curou a cegueira dele, e tem aquela frase célebre dele que ele fala, se é pecador, eu não sei, eu só sei que eu era cego, agora eu vejo. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrou-o e lhe perguntou, crês tu? Crês tu? Porque a fé é individualizada. Crês tu? Você crê no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. A fé, ela é individualizada. Amém até aqui? Então vamos seguir. O versinho diz, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Então entendemos que a fé é individualizada. É minha e sua ou não é minha e sua. E precisa ser de cada um. O que me instiga e te instiga a contar para todo mundo desse Senhor e Salvador. Ela é individualizada, mas precisa ser também uma fé confessada. Várias daquelas lições dizendo me falta fé, a minha fé, apontando para ele, individualizada. Ok, Carlitos, entendemos. Agora aqui a fé precisa ser confessada. Ele diz, eu creio. Porque não crer é pecado e condenação, é necessário crer e confessar no que crê. Se não crer, está em pecado e será condenado, e há versinhos, o mais famoso, que nos dão conta disso. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele, apontou a individualidade, individualizada, todo o que nele crê, apontou que tem que ser confessada. Tem que crer, não pereça, livrou da condenação, mas tenha a vida eterna. A fé precisa ser crida por você e você só, e precisa ser confessada. Você dizer, eu creio, a gente até leu o versinho de Romanos 10:9, que diz, se com a tua boca confessares. Apontou a individualização, se com a tua boca, e agora a confissão. Confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Queridos, fé não é misticismo, sentir um negócio, crer num treco,
crê numa força, numa energia. Fé não é misticismo, fé também não é otimismo. A gente sempre, quando conversa aqui, eu fico à vontade e falo como se estivesse na cozinha da minha casa. Eu e a Nandinha, a gente luta e ora e pede a Deus para ter filhos. Todas as vezes que a gente vai fazer o tratamento, eu falo para ela, vai dar certo. Vai dar certo, Nanda, porque eu sou um otimista por natureza. Eu falo, vai dar certo, agora esse menino vem, Nanda, e vai vir com a sua cara, que se vir com a minha, não é de Deus. Aí eu falei, Nandinha, vai dar certo, porque eu sou otimista. Mas fé não é ser otimista, crer que vai dar certo. Se você fala assim, não, vai dar certo, eu vou estar no céu, na glória, não é otimismo, não basta você achar que vai estar certo. Fé não é nem misticismo, uma coisa esotérica, também não é otimismo, mas também não é emocionalismo, não é sentir coisas, não é o que você sente que importa. Tem uma prescrição bíblica do jeito que é a fé. E a fé não é burra, a fé não é ilógica. Tem gente que, às vezes, na luta pela apologética para defender a fé, fala que, às vezes, advoga dizendo que a fé é como se fosse você ter uma visão e você enxergar alguma coisa. Mas me parece que não é tão esse o caso, mas envolve muito mais do que a fé estar atrelada com a visão, mas sim com a razão. Esse é o jeito dos nossos reformadores, dos puritanos e de quem estudou a Bíblia para valer. Que a fé ela é mais misturada não com visão, mas com razão, porque a fé é para quem pensa. Se você pensar, a fé envolve isso, ela é confessada porque ela não envolve esse emocionalismo, esse misticismo ou esse otimismo, mas ela envolve coisas que estão na minha, na sua mente, desce para o coração e muda as nossas ações, muda a nossa vontade. A definição de fé é, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Eu sou louco com cavalos. Se eu estou na expectativa de ter um cavalo e eu vejo um cavalo na porta da minha casa, isso não é fé, isso é evidência, eu estou vendo um cavalo. Ele pode ser meu, então eu já estou crendo porque está na minha vista. Eu ver um cavalo não é, então, evidência de uma fé, porque eu estou vendo, é fácil crer no que eu estou vendo. Mas se eu vejo, então, a sombra de um cavalo, a hora que eu estou chegando, eu vejo ele a sombra de um rabo, 4 patas, grande, então não é a evidência, mas é um vestígio. Há também uma penumbra, um vislumbre de que há um cavalo. Isso também não é fé. Fé é o papai falar assim, meu filho, papai vai te dar um cavalo. Eu agora, nessa hora, eu virava assembleiano, eu dava glória a Deus, que o meu sonho é ter um cavalo. Se ele falar, filho, eu vou te dar um cavalo, papai vai te dar um pocotó. A palavra do meu pai gera firme convicção no meu coração. Eu creio no que ele está falando, eu entendo o que é cavalo, eu entendo o meu desejo. Isso desce para o meu coração, começa a esquentar. Eu vou ter um cavalo, eu vou ter um cavalo. E eu já começo a fazer coisas com relação ao cavalo. Eu compro uma sela, eu compro uma bota, eu compro um cabresto, um negócio. Esse é o jeito da fé. A fé é a voz de Deus que começa a borbulhar na sua mente, no seu coração e muda o seu jeito de viver, envolvendo a mente, envolvendo o coração, envolvendo a vontade, a nossa ação. E há ilustrações disso na própria Escritura. Eu vou dar uma só, porque tem várias, especialmente em Hebreus, que é a história de Noé, em Hebreus 11:7, diz assim, olha a mistura dessas 3 coisas. Pela fé, Noé, divinamente instruído, envolveu a mente, foi explicado, Deus falou com ele, explicou para ele. Para a gente tem a palavra, dá para entender. Fé envolve razão, mente. Explica isso aqui. Não tem lógica a Terra ter surgido, todo o universo ter surgido uma explosão. Ah, mas os caras são muito inteligentes, Carlitos. Os caras são cientistas. Big Bang. Eu não estou nem aí para o Big Bang. Eu tenho o meu Big Boss aqui. Ó. Ele falou que ele fez, pela vontade dele, tudo foi criado. Eles acreditam nisso. Eu acredito nisso aqui. Envolve a minha mente. Não tem lógica ter explodido e ter criado tudo que existe no planeta. Não tem lógica. Não tem lógica. Já aqui tem lógica que Deus pode ter feito qualquer coisa pela vontade dele. A ilustração do Adalto Lourenço é linda e maravilhosa e eternamente útil, que se eu chego numa cozinha, que houve uma explosão, e eu creio que então, depois de uma explosão numa cozinha, um tanto de farinha, um tanto de ovo, um tanto de óleo, um tanto de chocolate, um tanto de leite condensado, um tanto de sei lá mais o que, granulado, a hora que eu chego, depois que o fogo apaga, eu entro na cozinha, tem um bolo de chocolate pronto. Uau! Uma explosão criou tudo na quantidade certa, no tanto de calor certo, e tem um bolo pronto.
Portanto, é mais fácil eu pensar, então, ao contrário disso, que a dona Benta sabe as quantidades de cada coisa, sabe o que dá liga numa massa, sabe o tanto de doce que fica gostoso junto com o bolo e dá um equilíbrio ali, que ela fez com a força do braço dela, batendo, teve que botar no forno na temperatura certa e tirar, furou com um palitinho para ver se solou, tirou e botou e eu como um bolinho. Ela que fez. Eu creio, pela razão, pela lógica, que é o jeito da fé de Deus, que como Noé foi divinamente instruído, a fé envolve a mente. Pensa, irmão, pensa. A nossa fé hoje aqui, para ser confessada, envolve esse tipo de fé que envolve a sua mente. Noé foi divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. E sendo temente a Deus, tocou no segundo ponto, o coração. Nessa parte aqui, não há força que eu e você possa fazer. É Ronaldo Lidório que diz, eu acho que citando Francis Schaeffer, eu acho que é isso, que diz que a gente pode convencer qualquer pessoa que ele não é moralmente correto. Se eu passear pela sua história com um motorista de táxi e eu perguntasse, mas você nunca desejou trair sua esposa? Ele fala, não, nunca traí de fato, mas desejar, irmão, eu já desejei muito. Então, quando você vai conversando com a pessoa, você facilmente pode convencê-la que moralmente ela não é correta, mas convencer que é pecador, só Deus faz. Porque se fosse, então, só razão, todos os inteligentões eram crentes. Não basta ter a mente, Deus tem que derreter o coração. Foi William Perkins que disse isso. Ele ilumina a mente, ele derrete o coração e ele liberta a vontade, passando por essas três partes dessa fé, minha e sua, que precisa ser confessada. E aqui o versinho diz que ele, então, sendo temente a Deus, só teme a Deus quem Deus derreteu o coração. Não tem jeito, não tem outro caminho. É o Espírito Santo que sopra aonde ele quer. E aí toca a vontade. Sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Note a terceira parte aqui que envolve a vontade. Ele aparelhou uma arca. Ele creu no que foi instruído, ele temia a Deus, o coração estava derretido e a vontade dele mudou. Ele não faz o que todo mundo... Ninguém estava fazendo arca, vai? Ninguém estava fazendo arca. Ele aparelhou uma arca. Ele foi obedecer, mudou e libertou a vontade dele. A nossa fé precisa ser confessada. Olha os versinhos aqui que passam por mente, coração e vontade. E conhecereis a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade. Mente. O vento sopra onde quer, a gente citou agora. Ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim, todo o que é nascido do Espírito, é ele que te faz temente a Deus ou não. Derrete o seu coração. E a vontade. João 14,15 agora. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se a sua confissão de fé, você confessa ela, eu creio. Mas o jeito que você faz as coisas não prova que você crê, está zoado. Pode conferir alguma coisa aí, porque não está boa a sua confissão, não. Ela precisa ser individual, ela precisa ser confessada. Confessar com a vida e com a voz. Esse pai, ele trouxe o menino endemoniado para Jesus. Não tinha mais solução. Ele trouxe para os que eram de Jesus e ele trouxe para o Jesus. E ele está falando, eu creio. Ele confessa com a voz, mas também com a vida. Ele traz o assunto para Jesus. Se você confessa que é de Jesus, mas os seus assuntos você não traz aos pés do Senhor Jesus, você não crê no Senhor Jesus. Se você resolve os seus assuntos fazendo as suas contas, definindo o que corta do orçamento ou não, como que esse menino vai prestar ou não, como que o seu casamento vai solucionar ou não, não é do seu jeito. Você não confessa o Senhor Jesus. Porque você precisa confessar com a vida e com a voz. Na nossa fé, na nossa igrejinha, inclusive na nossa denominação, tem muito esses extremos. Ou gente que crê muito e confessa que é crente com a voz, mas não faz nada com a vida. É um extremo. Ou o contrário, gente que faz muita coisa para Jesus, mas não fala de Jesus para ninguém. Quando está de grupo, quando está junto de muita gente, ele faz coisas para Jesus. Mas quando está sozinho dentro do ônibus, não tem coragem de falar de Jesus para ninguém. É preciso confessar com a vida e com a voz. Porque sei em quem tenho crido, diz 2 Timóteo 1,12, pela voz de Paulo, no meio de muita tribulação. Para encerrar esse ponto, Mateus 10:32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E o contrário é verdade, né? E o contrário é verdade. Então a fé precisa ser individualizada, mas uma fé também confessada. Amém até aqui? Vamos para mais um pedacinho?
Se der sono, vocês dormem, eu sigo com quem ficar acordado. Fechou? A fé, então, precisa ser individualizada, a fé precisa ser confessada, mas a fé também precisa ser exercitada. Olha o que diz o versinho. Eu creio. Aí ele ora. Ajuda-me na minha falta de fé. Individualizada, confessada, eu creio, exercitada. Assim como o exercício físico trabalha o corpo, a oração trabalha a alma. Orar, foi Lutero que falou o seguinte: o negócio do sapateiro é fazer sapato. O negócio do alfaiate é fazer roupa. E o negócio do crente é orar. A gente está orando muito então, queridos? Vou abrir o parênteses aqui. Eu já não tenho medo mais da câmera, tá? Vai gravando, qualquer coisa, não posta na internet as coisas que eu falo. Mas eu fui visitar, semana passada eu cheguei do sertão do Piauí e do Maranhão. Foi depois que eu cheguei ou foi antes de eu ir? Acho que foi antes de eu ir, porque na viagem agora que eu visitei missionários no sertão do Piauí e do Maranhão, foi também para visitar missionários da Assembleia de Deus. Fogo e poder. E aí eu fui visitar missionários da Assembleia de Deus, que estão em todo lugar, vão em lugares que a gente não vai, vão com pouco recurso e às vezes até pouca capacitação, o que é um pouco perigoso. Mas eles vão. Todo lugar tem uma Assembleia de Deus. Dizem que todo lugar tem um Banco do Brasil, um Correio e uma Assembleia de Deus. Mas tem lugares que não tem Banco do Brasil e Correio, mas tem Assembleia de Deus. E eu fui visitar, aí eu não lembro se foi antes ou depois, que também eu fui convidado para ir na igrejinha aqui da L2, daquela Assembleia de Deus que tem lá, Assembleia de Deus Novo Dia. E aí um pessoal me chamou para dar uma palavra lá sobre esse negócio de missionários. E eu fui. E ela falou assim, é um culto de oração, Carlitos, é um culto de oração. E aí depois você vai dar uma palavra. Eu falei, fechou, está marcado. Então terça-feira, 7h30, eu estou lá. O negócio começava às 7h30. E começou, pontualmente, 7h30. E era uma reunião de oração e depois eu me passar a palavra. Sabe até que horas eles oraram? De 7h30, irmão, até 9h30, só no Siricanta, Sirianda, Chacaramanai, e orando, e orando, e orando, e orando, e orando, e orando, e orando. Rapaz, eu vou ser sincero para vocês aqui, acabou meu assunto com o pai, velho. 2 horas falando com Deus, a boca espumava, igual desse menino aqui, sem Satanás, e eu não tinha mais o que falar com Deus. E orando, e orando, orando. 2 horas eles orando, eles oram de pé andando, porque se orar sentado, cabeça abaixo, igual a gente aqui, ó, presbitex, dorme, né? 2 horas. Eles oram andando e falam, Deus de poder, oraram por vocês, sem eu saber, eles estavam orando por você. A mulher orou pela Coreia do Norte, ela está ali na L2, dentro da Assembleia de Deus, no subsolo, com a saia dela e o cabelinho de coque, orando pela Coreia do Norte. 2 horas orando. Rapaz, Deus falou comigo num grau aqui, que eu ajoelhava ali, ó, e chorava e falava, nunca soube orar na vida. É isso aqui que é oração. A parte do Siricanta, Sirianda e Chacaramanai. Isso aqui que é oração, cara. Isso aqui, porque eles oram. Eu acho que a gente não ora. Estou falando no sério mesmo. Ali eu fui constrangido pela vida de oração, por um tempo de oração, porque isso oxigena e exercita a minha e a sua fé. Esse paizinho, ele fez a confissão dele, ele confessou a fé e ele exercitou a fé ao orar a Deus e falando, me ajuda, me ajuda. Eu e você, nós estamos orando sério com Deus, é o nosso negócio, como Lutero falou, assim como do sapateiro é sapato, do alfaiate é roupa. É o meu assunto e o seu assunto com Deus, a oração. A gente ora muitão, a gente ora por coisas pequenas e grandes, a gente ora por tudo, a gente ora confiando. O nosso Senhor e Salvador suou gotas de sangue enquanto orava. Isso mexeu comigo demais, porque sua quem está em algum esforço físico, não é? Quando você sua, você está muito nervoso, você está diante de uma situação de nervosismo ou de estresse físico fazendo. Então ele suou. Mas quando você sua, não pouquinho, não marejar a testa, ele suou gotas, então havia um esforço intenso. A gente sabia que não era físico, ele estava ali em grande agonia, orando, e ele suava, mas ele suava gotas, então um esforço intenso, mas um esforço sacrificial. Ele suava gotas de sangue. Jesus orou ou não orou? E eu e você? Não tem nenhuma gota nem de suor. A gente não ora, a fé precisa ser exercitada. E essa fé dele, nessa oração, nesse exercício da fé dele, de ir até Deus em oração, ele também deixa uma lição clara, que a gente precisa ir até a pessoa certa. Ele foi até o Senhor Jesus.
Às vezes, como a gente comentou aqui um pouquinho antes, a gente quer resolver as situações de todos os jeitos, menos em quem resolve. Quem resolve é o Senhor Jesus. Vocês já passaram por um telemarketing, vai? Já passaram. Eu passei esses dias. Você liga para resolver o assunto. Era do caso da embaixada lá do Rony. Eu estou tentando trazer um cubano aqui para a gente conhecer, que eu conheci ele, eu e a Nanda, a gente está tentando trazer ele para o Brasil. É uma burocracia enorme trazer o cubano para o Brasil. Aí eu liguei na embaixada, lá no Itamaraty, perdão. Liguei no Itamaraty, com um telefone que estava no site do departamento que trata do assunto. O que fez? Você já sabe o que aconteceu. Eu falo com a pessoa fala, ok, seu Carlos. Aí você conta a história. Só um minutinho que eu vou te transferir. Essa área é aqui no outro telefone. Aí transfere. Oi, tudo bom, seu Carlos? Eu falo, tudo bem, eu vou te explicar. Então, rapaz de Cuba, assim, sensado, meu amigo. Entendi. Não é aqui, não. Você vai passar agora para essa área aqui, ó. Você liga lá. E você vai pulando de pessoa em pessoa e ninguém te fala como que traz um cubano para Brasília. Não tem jeito. Essa oração, ela é feita ao próprio Deus. Ele foi até o Senhor Jesus e falou, me ajuda, me ajuda. Os meus e os seus problemas precisam passar pelo exercício da oração, mas a oração ela é feita a uma pessoa. A fé pela fé, ela é só uma corda. Ela é só um canudo. O que vale é a água que você bebe. Ela é só um cano pelo qual a água passa. A fé é um instrumento. Essa fé tem que te levar a orar ao rei do assunto, ao que resolve todos os assuntos. Toda aflição que você conhece, toda dor que você passa, ele conhece todas. Todas. É ele que pode resolver os seus problemas. E ele que pode não resolver os seus problemas para o seu bem. Ainda não. Ele fez isso com algumas pessoas, tá? Nas Escrituras, não é? Então, é preciso exercitar a fé, indo até a pessoa certa, é o próprio Senhor Jesus. Esse paizinho foi até o Senhor Jesus. Mas tem algo também importante nesse exercício da fé dele aqui. Carlitos, porque eu já ouvi isso de irmãos. Eu não sei orar. Eu não sei orar. Eu quero saber quem sabe. Tem alguém com coragem de levantar a mão aqui e falar assim, não, eu sei orar, Carlitos. Eu sei orar. Eu tenho que pegar um facão aqui, uma motosserra para serrar seu braço, você levantar a mão. Não pode, ninguém sabe orar. Ninguém sabe orar como convém. Ninguém sabe orar. Não levanta a mão. Quem sabe orar? Ninguém sabe. A pessoa fala, eu não sei orar. Talvez um dos motivos pode ser o que está ilustrado nesse versinho aqui. Fé pequenininha. Minha fé é pequenininha, Carlitos. Como é que fala com Deus? Não tem jeito, não. Fala com Deus, fé pequenininha. Eu ouvi uma história uma vez, que diz que um camarada foi lá para a Inglaterra e estava visitando aquele povo chique que sai com as roupas bacanas, num frio mais chique do que o nosso, para caçar um bicho lá no meio daqueles trem da Inglaterra, lá de Londres. E sair a cavalo com cachorro e corneta para poder caçar raposa. Vamos dizer que é raposa, vai, alguma coisa assim. Naquela caçada, muita lama, muita chuva, esse convidado volta para um almoço que ia acontecer. Ele muito sujo da caçada de lama, botina suja, tudo por limpar. O mais alto escalão lá, vamos supor que fosse o príncipe, convida então o visitante, vem almoçar com a gente. Aí ele fala assim, mas desse jeito aqui? Suja assim? Aí ele falou uma palavrinha que ilustra bem o que a gente quer falar. Vem como você está. Vem como você está. Não importa o tamanho da sua fé nesse quesito. Ela é pequenininha. Vem como você está. É desse jeito. Ela tem que ser suficiente, não a fé pequena que possa te impedir de orar ao Deus que deu a fé. Vem com o tamanhozinho da sua fé, com as palavras que você conseguiu balbuciar, mas vem exercitar sua fé falando com o próprio Deus, aquele que dá a fé. Vem como você está. Pequenininha a sua fé, mas pode vir. Esse aqui, na oração dele, ele está confessando, está crendo e está falando que é pequena. Eu creio, me ajuda na minha falta de fé, mas orou. A gente tem orado? A fé precisa ser, então, exercitada. Ela é um presente de Deus para mim e para vocês, e ela trabalha, ela exercita a nossa fé, essa oração, e há outros versinhos que ilustram isso. A própria definição da fé, em Hebreus 11:1, diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Eu acho que é isso, R.C. Sproul, que falou, esperança é a fé aguardando, certeza das coisas que esperam. Vai orando, vai orando. Não chegou a resposta ainda. Vai orando. O músculo da alma está ficando mais forte. Está aguentando mais coisa. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Salmo 5:3. É essa exercitação da nossa fé.
Hebreus 4,16 diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, que parece que no grego confiadamente é meta, foi na pessoa certa, junto ao trono da graça, que é o próprio Senhor Jesus, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vai orando, vai malhando a sua fé, vai exercitando a sua fé, continua orando, continua intercedendo, continua buscando o Senhor Jesus. Eu creio, ajuda na minha falta de fé. A palavra desse cara aqui é a minha, tá, queridos? Eu creio, ajuda na minha falta de fé. Eu já falei para vocês, eu fiz essa viagem para o interior do Sertão e do Maranhão e eu fiz a oração final. Eu sempre acho que eu vou morrer numa viagem dessa. Porque sempre eu falo que tem vocação para morrer, esses lugares que eu ando. O missionário que eu fui visitar há 20 dias atrás, numa estrada do Maranhão, que é o estado mais depenado do nosso país, sucateado, sugado, ficou como um bagaço de laranja no nosso país, porque tiraram tudo daquele estado, as estradas não prestam, tudo acabado. Há 20 dias atrás ele está dirigindo no estado do Maranhão, 4 da tarde, ferros na pista, com os malas querendo assaltar ele e a esposinha dele. E ele me conta a história que ele passou por cima daqueles ferros com tudo, e estragou o carro todo, e que, graças a Deus, conseguiu se livrar. E aí o carro consertou nesses 20 dias, eu cheguei, depois de 20 dias, para fazer o que com ele? Uma viagem pelo sertão do Maranhão. Só que aí ele atrasava em alguns compromissos, e eu dirigindo para ele é um senhor, dirigi quase 2.000 quilômetros para ele, e a hora que dirigia, às vezes ele atrasava, e falava assim, não, mas nós ainda vamos para lá ainda hoje. Aí eu vi o sol deitando, pensava na estrada do Maranhão, viajando sem luz do sol, com ele, um senhor e uma senhora, naquela estrada que pode ser que apareça um ferrinho no meio dela. Se não ora e não crê, eu várias vezes quis desistir, queridos. É preciso exercitar a nossa fé, orando e clamando a Deus, e nessas horas eu oro sério. Falo, Deus me ajuda, porque sempre pode acontecer alguma coisa. Queridos, vamos seguir para não ficar muito comprido. A nossa fé, então, vocês não vão de repetir ou a gente não vai repetir aqui mais não? Ou repetir é bom? Vamos tentar, vai. A fé precisa ser individual. A fé precisa ser confessada, a fé precisa ser exercitada, e aqui a fé é humilhada. A fé é humilhada, porque o paizinho falou assim, ó, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Na minha falta de fé. É Efésios 2,8 que diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. Não vem de vós. É dom, é presentinho de Deus. A gente não tinha fé, o pouco de fé que eu e você temos, a gente ganhou de presente, não conquistou, não lutou por ela, não fez nada, não bateu um prego numa barra de sabão para ganhar a fé que você tem. Não tem. Não há quem fez alguma coisa para ganhar a fé. Não tinha fé, ela é dom de Deus, foi Deus que te deu e ganhou essa fé. E a fé que a gente tem ainda está pequena, a fé humilhada. Toda a fé que eu e você tem, você não tem aonde buscar um orgulho, uma tiração de onda e falar assim, sou crente cheio de fé, eu sou crente, eu sou mesmo. Você pode falar, estou ilustrando aqui no ponto que a gente está estudando aqui na palavra, que essa fé humilhada do paizinho dizendo, ajuda na minha falta de fé. Ele está sendo sincero, só confessa isso aqui quem é crente, tá? Porque quem não tem o Senhor Jesus, ele acha que ele crê em alguma coisa e está muito bom. Aqueles que são atraídos por Jesus ao Evangelho, ele entende que creu por causa do Senhor Jesus e ele sabe que ele precisa crer mais. Então, uma fé humilhada, não tem motivo de orgulho. Olha o que diz 1 Coríntios 4,7. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não o tivesse recebido? A fé que nós temos, a pouca fé que nós temos, não te dá o direito de se achar. Soberba calvinista, soberba cristã sobre as outras religiões, soberba de alguma coisa. Foi fé dada por Deus. A nossa fé precisa ser humilhada. Me ajuda na minha falta de fé. O tanto que você tem é pouco e precisava era demais. Baixa a cabeça no coxo. É como a gente fala lá no Goiás, quando o gado vem comer no coxo. Se humilha. Não tira onda porque o que você tem foi seu pai que te deu. Você não fez nada por isso. A fé humilhada. Ajuda-me na minha falta de fé. Eu acho que o que toca o meu e o seu coração nesse ponto é que é custoso para a gente, chato demais, assunto ruim de pregação, é eu e você ter que reconhecer as nossas debilidades. Não é agradável ao meu e ao seu coração assumir nossas podridões. Falar que a nossa fé é podrinha, pequenininha, trêmula, diminuta. Não é agradável a mim e a você essa posição de humilhação.
Não é natural do nosso coração orgulhoso. Então, reconhecer a nossa necessidade. Mas é o jeito de Jesus. Se não reconhecer, não tem presente do céu. Olha o que diz ele em João 7,37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, e mostra tudo que a gente está estudando. Ó. Se alguém, individualizou, se alguém, é sempre pessoal, a conversa de Jesus é com o seu coração e com o meu, esquece de todo mundo que está aqui. A palavra de Deus é com você. Ele está sabendo o que você está passando hoje na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Se alguém, você, tem sede, vem a mim e beba. É preciso se humilhar e falar, minha fé é pequenininha, eu estou com sede. Quem não chora, não mama. Pede, fala, eu tenho sede. Não está bom do meu jeito. Eu não quero mais ser crente assim. Meu casamento vai acabar. Se o Senhor não me ajudar, não vai dar certo. Grita e se humilha. A fé precisa ser humilhada. É do jeito de Deus a gente se colocar no nosso lugar e estender a mãozinha para Ele e falar, ajuda, papai, ajuda que a coisa está feia. Se você fala, eu tenho sede, Ele fala, traz o copo que eu vou te dar um copinho de água. Quer gelado ou natural? Aí você fala, misturada. Porque Ele dá. Mas você precisa pedir. Disse-me ainda, Apocalipse 21, 6. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água viva. Louvado seja Deus. Da fonte da água da vida. Olha a humilhação daquela tiazinha, aquela mulherzinha cananeia. Olha o jeitinho dela aqui. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Muita teologia nesse episódio. Muita. Ela vem até o Senhor Jesus, ele mostra as prioridades dele, ela fala, eu sou o cachorrinho mesmo, e a migalha, o pouquinho que cai do Senhor, enche aqui porque o Senhor é o meu dono. Se eu sou cachorrinho, eu sou mesmo, como do que cai da tua mão, o que cai da tua mão me sustenta e eu sou sua. O Senhor é o meu dono. Ela se humilhou. Poderia eu e você chegar para o Senhor Jesus e falar, au, assumir, se humilhar, se prostrar como um bicho doméstico, como aquele que carece de tudo, que quando vê o Senhor Jesus tocar a campainha, abana o rabo e quer ir lá só vê-lo chegar? Que deseja o próprio Senhor Jesus, a fé precisa ser humilhada. E fé, queridos, aqui quando eu acho que esse senhor, ele mostra a fé pequenininha dele, mostra para a gente que fé pode ser medida. Fé pode ser medida. Porque ele falou que a dele faltava, ele estava com um pouquinho a fé, e a gente vê isso em outros textos. O da própria mulher cananeia depois, o Senhor Jesus diz assim, então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé. Ele falou, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres, e desde aquele momento sua filha ficou sã. Ou então aquela do criado do centurião, ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. A fé, então, é admirada por Deus, Ele vê a minha e a sua fé, se ela está pequenininha, ela pode ser aumentada, ela pode ser medida. Tem pouca fé, mas pode melhorar. E Ele está mostrando aqui alguns episódios que havia fé pequena ou houve fé que encheu o coração de alegria. Mateus 17, 20 diz assim, e Ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Deixa eu perguntar, qual o tamanho da sua fé? Qual o tamanho da sua fé? Qual o tamanho da sua fé? Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Não justifica a sua fé, confessa a sua fé, se humilha diante de Deus, dizendo, a minha fé é fraca, é trêmula, é duvidosa. Vem até Ele e se humilha. Amém até aqui também? Dá para ir mais um pedacinho? Os que cochilam, continuem cochilando. No final a gente acorda. A fé, então, é individualizada, a fé é confessada, a fé é exercitada, a fé é humilhada e, por fim, parece que é o sentido da frase, do versinho,
a fé desejada. Porque isso parece que está no entendimento de toda a palavra desse pai. Ele diz, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. É por óbvio, então, que ele está desejando ter mais fé. Ter mais fé. Esse pai, diante de um filho possesso, Deus parece que mudou o papo e está falando com ele, está tratando dele, não prioritariamente do filho aqui, quicando com o demônio aqui, ele trata com ele e ele parece que está tocando no ponto certo, porque Jesus levantou o assunto da fé e ele agora fala, eu estou precisando ter mais fé. Esse deveria, se não é o seu desejo, esse deveria ser o meu e o seu desejo. Eu creio, pelo que eu entendo da palavra de Deus, que se eu e você tivéssemos mais fé, a vida seria diferente. A vida seria diferente. Se a gente não deseja pedir fé a Deus, deveria ser o nosso tema nessa manhã, ou a partir de hoje, pedir a Deus mais fé. Esse paizinho, ele desejava ter a fé acrescentada, acrescentar fibras, fazer a fé dele ficar mais musculosa, mais robusta, mais aparente. Não dá para esconder uma fé forte. Todo mundo que vê, admirável, uma fé, então, a fé desejada, o aumento da fé. Mas então eu faço uma pergunta para vocês. Tem um versinho de Hebreus que diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu estou fazendo uma filmagem aqui para ver se eu posso falar um exemplo aqui. Pronto, vou falar sem o nome, se sair, porque eu sou ruim de segurar sem falar o nome até o final, já era. Eu tenho uma amiga que ela é muito assertiva nas palavras dela. Ela é meio que, eu estou querendo dizer brava, mas estou achando outras palavras para dizer que ela é brava. Ela é muito assertiva, ela é firme, ela é eloquente e firme nas posições dela. E ela, então, estava noiva, ia se casar com um outro grande amigo, que é muito discreto na dele, sossegado, calado até. Então, essa amiga, firme, assertiva, brava, ela estava vendo as coisas do casamento. E uma noivinha, falando de coisas do casamento, é o assunto do coração. E ela está falando, vai ter isso, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, vai ter isso aqui, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E ela está falando do casamento, não sei o que lá, não sei o que lá, que aqui brilha, aqui toca, aqui tal, essa coisa, esse negócio, esse horário, essa trombeta, esse... Aí, alguém perguntou assim, e o noivo? E o noivo é esse sossegadinho. Ela falou assim, muito na velocidade que ela estava, o noivo é só um detalhe. O noivo que é caladão na dele, dessa vez ele só mandou essa. Mas se não tiver noivo, não tem casamento. Eu achei que foi bom. Tira o noivo que eu quero ver essa festa toda, não é não? Esse é o sentido dessa palavra de Deus aqui sobre a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está fazendo tudo o que você está fazendo. Sem fé, Deus não gosta de nada que você faz. Nada. É preciso crer, é preciso ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se põe a fé, tudo fica delícia. Se tira a fé, acabou a festa. Não tem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem vida de crente. É um assunto central que os nossos reformadores, nós estamos fazendo 500 anos da reforma, em 5 solas, coisas que sem isso não há mais nada. Um dos gritos é só a fé. Crer em Cristo pela fé somente, não tem jeito. A fé é central, é vital, é pulsante, é coração, é mente. Não tem jeito. A fé, se tirar a fé sem fé, é impossível agradar a Deus. Tá bom, Carlitos? Eu entendi isso. Se esse negócio é tão precioso, mas é tão assim, impossível viver a vida de crente sem isso, como que eu faço para ter isso? Me traz o seu dinheiro, juntemos as nossas carteiras, a minha e a sua, pega o seu FGTS, vende o seu apartamento, vamos vender todos os nossos carros, se quiser apelar, vamos vender os nossos filhos para um país que está precisando ter filho, vamos vender as crianças, vamos vender tudo. Não compra fé. Não compra fé. Se assaltar o Banco Central, caminhões, carro forte, com muitas notas, vamos imprimir dinheiro. Não compra fé. Não tem jeito de comprar fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Mas como que faz? Não tem jeito de comprar fé por causa do versinho que a gente já citou. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós. É dom de Deus. Se Ele quiser te dar, Ele te dá. Se não, perdeu o playboy. Não tem jeito. Sem fé é impossível agradar a Deus e quem dá é Ele. Como que faz então, Carlitos? Está ficando cada vez mais difícil. Me tira desse labirinto. Não tem jeito. Tem. Fica calmo. Deus está no trono. Aí ele vem e fala assim. E assim, a fé
vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. Louvado seja Deus, se fosse assembleia eu estava quicando e aplaudindo aqui agora. Porque acabou o nosso dilema. Sem fé não tem como me agradar. Deus fala, sai daqui sem fé. Não tem como. É pequena, ele já falou que pode chegar. Sendo pequena pode chegar. Chega e clama. Pequenininha pode, eu preciso ter. Que tamanho? Grão de mostarda? Pode chegar. Se não tem, sai daqui. Mas eu não tenho como comprar, Deus. Eu não tenho como que faz. Mas não é assim mesmo, não. É meu dom. É eu que te dou. Fé é presente. Se eu quiser, eu dou. Mas como que faz, então? E se o senhor não quiser me dar? Eu estou falando. Eu prego e aí começa a brotar fé no seu coração. O que eu e vocês temos que fazer, então? Estar o mais perto, o mais frequente possível, em maior quantidade possível, da forte exposição fiel das Escrituras. Quanto mais o meu ouvido escuta a pregação do Evangelho, menos eu brigo no meu casamento. Quanto mais eu escuto a pregação do Evangelho, mais eu creio que esse mundo não gira bêbado ao redor de si mesmo e ao redor de um fogo quentinho, que é o próprio sol. Mas Deus controla a história e Ele que controla essa terra pairando no ar, controla o seu coração batendo aí. A fé te ajuda a enfrentar a vida, irmãos. Não tem jeito. Só que o caminho dela não é com seus recursos, não é com o seu grito, é você gemer diante de Deus e estar perto da palavra. Fala, Jesus, porque a fé vem pela pregação. É preciso ouvir mais sermões. É preciso ler mais a Bíblia. É preciso ter uma rotina de leitura de Bíblia. Se eu não aguentei orar 2 horas de oração com os assembleianos, como que está, então, a minha quantidade de leitura de Bíblia? Eu preciso confessar para vocês que eu não leio a Bíblia 2 horas todo dia. Não leio. Mas se a fé vem pela pregação, por que será que eu sofro achando que eu vou morrer no Maranhão? Porque me falta fé. Porque me falta fé. Porque se eu morrer, eu estou na glória. Eu não contei para vocês do pastor lá, do Elias Medeiros. Elias Medeiros, um pastor da nossa denominação, é professor no Seminário Reformado Teológico nos Estados Unidos, é da Paraíba, original da Paraíba, veio visitar a família porque a mãezinha estava a ponto de morte hospitalizada. Ele é o único pastor da família, crente. Tenho mais crentes, mas ele, o pastor da família, foi encarregado ali de fazer ali uma cena, alguma coisa, umas últimas palavras, e ele vai na mãezinha dele e fala assim, mãe, talvez a senhora feche os olhos aqui e abra, não vendo mais essa cena, e abra na glória, fazendo um discurso, uma cena, então, até fúnebre. A mãezinha dele, mais crente que nós tudo, quicou da cama do hospital e falou, glória a Deus! Glória a Deus! Essa mulher tem mais fé do que nós tudo aqui. Porque ela sabe que aqui acaba e vai para a glória. Se um bandido bota ferro num caminho e eu sou degolado no Maranhão, eu vou para a glória sem cabeça, já tem João Batista lá me esperando. A fé me ajuda a enfrentar a vida. Se eu não estou bem com as minhas emoções, com a minha vida, com o meu corpo, com a minha esposa, com o meu chefe, com o meu trabalho, é porque me falta e te falta fé. Como que eu pego essa fé, Carlitos? Eu quero mudar minha história hoje. Cola na pregação do Evangelho. Bebe Bíblia, manhã, tarde e noite. Dieta da Bíblia. Você comer Bíblia, beber Bíblia, escuta, leia os livros. Quanto tempo você tem de vida? Está passando de hora de ler Bíblia, de aprender mais da palavra, porque a fé vem pela pregação e Deus reprova quem não tem fé. Olha o que ele diz. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Esse é o nosso Deus, repreendendo a minha e a sua pequeníssima fé. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Mateus 14, 31. Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-me o menino, em Mateus, falando dessa passagem que a gente está estudando. João 20, 27. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo, e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. A nossa fé precisa ser, então, essa fé desejada, o desejo de uma fé maior. Eu quero uma fé que chama atenção, Deus. Me dá muita fé para aguentar as lutas do meu dia a dia, uma fé desejável. John Stott disse assim, fé pequena é não pensar, pois a fé insiste em pensar. E nessas passagens aqui que fala de observar os lírios dos campos, as aves do céu, fala de observação e dedução. Se Deus cuida assim do pardal e de um lírio do campo, não vai cuidar de mim e de você?
oxigenando e estimulando a minha e a sua fé. Nos falta pensar, nos falta crer. A gente vai orar aqui agora no final, por aumento de fé, em Lucas 17:5, teve gente que já orou por isso aqui. Então disseram os apóstolos ao Senhor, Lucas 17:5, aumenta-nos a fé. Amém? Fechou o pacote. As lições foram: a fé individualizada, a fé confessada, a fé exercitada, a fé humilhada, a fé desejada. Louvado seja Deus. Que Deus fale conosco, né, com os nossos corações, anime a nossa fé. E essa semana lendo um livro do médico Dr. Martin Lloyd Jones, médico que virou pastor. Ele falava uma coisa que eu gosto muito e, eventualmente, onde eu vou, eu repito. Ele, quando ia pregar, ele falava assim: Deus, a oração do DJ, taca fogo no púlpito. Ele falava, taca fogo no púlpito. Assembleiano, né? Não. Taca fogo no púlpito. Dr. Martin Lloyd Jones. Por 2 motivos. Porque o fogo ilumina e o fogo esquenta. E foi a oração, né, do DJ e do pastor hoje aqui. Então, que essa verdade, estava no texto, queridos, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Quanta lição no texto para iluminar a minha e a sua mente, né, trazer luz em lugares escuros que a gente talvez não lembrava. Ser lembrado, luz, o fogo ilumina, mas também esquenta, né, pastorzão? O fogo aquece. Que tenha Deus atendido a oração do DJ e do pastor hoje, tacando fogo no meu e no seu coração. Quero convidá-los, então, para a gente fechar os olhos e a gente faz uma oração final. Vamos orar. Meu Deus querido, Pai amado, nós queremos, Pai, agradecer porque o Senhor é simplesmente fabuloso. Quisera eu ter 300 bocas para repetir essa mesma frase, ao mesmo tempo, para que o som fosse maior, mais estridente, mais equalizado, porque o Senhor é fabuloso. A Tua palavra, ela não é uma mina, porque uma mina tem muita pedra e muita terra e algum ouro. A Tua palavra é só ouro, Deus. Ela é só mel, ela é só riqueza. Nós temos estudado pouco a Tua palavra, mas uma frase dessa, escrita pela Tua pena, pode mudar a nossa história, Deus. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Deus, essa oração podia passar a ser a nossa, Deus, dessa igrejinha. Crendo que pelas coisas que a gente tem enfrentado, na nossa vida pessoal, ou nas coisas que a gente há de enfrentar como igrejinha, as novas e grandes situações que a gente tem pela frente, se a gente crê, Deus, várias coisas podem acontecer, Deus. Mas a gente depende do Senhor, Pai. A gente não pode crer sem o Senhor. O nosso grito é o grito do versinho. Ajuda a gente, Pai. Ajuda a gente. A nossa fé está raquítica, está fraca, está definhando como esse menino endemoniado da passagem do texto. Nós precisamos de ajuda, Deus, do Senhor, para nos nutrir com a Tua palavra e então a gente voltar ou começar a crescer, definir o corpo e a alma e então servir ao Senhor com altivez, Deus, com ousadia. Essa é a nossa oração para que o Senhor nos surpreenda, Pai, com fé, com grande fé, com boa fé dada pelo Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Deus.